O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da missão dos apóstolos. Eu gostaria um pouco de refletir sobre esta passagem bíblica à luz da vida de São Pio de Pietrelcina. Hoje celebramos o dia do Padre Pio. E é interessante nós notarmos que Jesus, ao enviar os apóstolos para proclamar a boa nova do reino, para curar os doentes e expulsar os demônios, Jesus pede-lhes também um estilo de vida. Esse estilo de vida é muito claro. Ele diz: não leveis nada pelo caminho. Ou seja, um desapego total de quem conta com a providência divina. Vejam, muitas vezes hoje em dia as pessoas querem transformar os apóstolos de Cristo, ou seja, os padres, numa espécie de funcionário. Ou seja, o sujeito presta um serviço, ele prega a palavra de Deus, ele celebra a missa, ouve confissão, mas depois ele vai viver uma vida que não tem nada a ver, porque afinal das contas já cumpri minhas 8 horas de trabalho por dia e agora se eu depois vivo uma vida que não é de padre, não tem problema nenhum. Essa é a concepção protestante de ministro. Ou seja, para os protestantes, o pastor, ele é um servidor público. Uma pessoa que é contratada por aquela congregação para prestar um serviço. Mas a vida daquele servidor público não interessa porque ele tem todo o direito à vida privada. Jesus, quando envia os seus apóstolos, não diz a eles para terem vida privada. Ele diz, ao contrário, que é todo um estilo de vida, toda uma programação de vida, uma forma de viver que irá dar a eles verdadeiramente a autoridade. Vejam, aqui está o grande problema dos nossos pregadores ao longo da história da igreja. Em 2000 anos você consegue ver isso claramente, que os pregadores que tiveram autoridade na sua pregação foram aqueles que humildemente viveram uma vida de desapego, de confiança na providência divina e que se deixaram modelar, modelar por Cristo. Os apóstolos aqui no capítulo 9 de São Lucas ainda não estão prontos. Para se deixar perfeitamente modelar por Cristo, eles deverão passar pelo cadinho da humilhação, das suas misérias durante a paixão de Cristo. É exatamente o Evangelho de São Lucas quem mais tarde vai dizer a São Pedro, Pedro, o diabo pediu que eu te peneirasse como se faz com o trigo, mas tu, quando voltares, confirma os teus irmãos. E os apóstolos irão passar por essa miséria de humilhação, essa luta interior com o demônio para depois, purificados, serem verdadeiramente apóstolos e receberem o Espírito Santo, como é narrado pelo próprio São Lucas nos Atos dos Apóstolos. A vida do Padre Pio é exatamente uma exemplificação dessa realidade. Ou seja, por que foi grande o Padre Pio? O Padre Pio foi grande porque, no seu estilo de vida, ele sabia se configurar à paixão de Cristo. Antes de ele receber as suas famosas chagas, os estigmas, que primeiro apareceram invisíveis, Padre Pio, desde o tempo do seu noviciado, meditava, vivia e se configurava à paixão de Cristo. Contam os narradores da época que, durante o tempo do noviciado, o Padre Pio, na meditação matinal a respeito da paixão de Cristo, chorava tanto que tinha que se colocar uma toalha debaixo do lugar onde ele estava para recolher as abundantes lágrimas. Assim, antes de ser chagado no corpo, ele estava configurado à paixão de Cristo exatamente na sua vida interior. E é este o estilo de vida do Padre Pio. Ele viverá um desapego total às coisas desse mundo, deixando-se configurar a Cristo, deixando-se passar pela paixão para então poder pregar o Evangelho e vencer o demônio. Se nós quisermos vencer o demônio na nossa vida, se nós quisermos entrar nesta batalha, precisamos ser humildes e viver a vida dos apóstolos,
Se vivermos a vida dos apóstolos, teremos a autoridade dos apóstolos. O Padre Pio é um bom exemplo disso. Ele viveu. Ele não somente viveu, ele encarnou a vida dos apóstolos, configurando-se ao Cristo na sua paixão. E por isso tem ainda hoje grande autoridade para expulsar os demônios de nossos corações e nos converter. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.